É isso aí, pessoal. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, notícia bombástica que acaba de ser explodida. Notícia bombástica. O senador Girão acaba de trazer em plenário. Vocês têm que acompanhar este vídeo até o final para não perder absolutamente nada da informação. Pessoal, não se esqueçam de deixar o seu like. Na humildade, pessoal, o seu like é muito importante para a gente, ajuda muito na distribuição do conteúdo, ajuda a entregar esta notícia para muito mais pessoas. Clique no botãozinho de hypar também, pessoal. Isso ajuda muito a distribuir a notícia. Não se esqueçam também de se inscrever e de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo e de deixar a sua opinião. Agora, bora para o conteúdo bombástico de agora. E isso me deixa muito indignado. Ficou totalmente omissa e na decisão do ministro André Mendonça é colocado essa omissão e ele determinou que em 48 horas, caso o presidente não leia, vai ser automaticamente prorrogado. Então isso foi uma vitória do Brasil, da justiça brasileira que começa a dar sinais de recuperação. A gente sabe que a maioria do judiciário do Brasil inteiro é composta por pessoas íntegras, do bem, cumpridores dos seus deveres. Mas tem uma casta que está aqui do outro lado da praça, e não é à toa a rejeição do povo brasileiro nas últimas pesquisas, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem colocado a justiça em xeque desse país. Mas as coisas estão mudando. Está aí a decisão do ministro André Mendonça em respeito ao parlamento brasileiro, que tem feito um grande trabalho independente através da presidência do senador Carlos Viana naquela CPMI e do relator, deputado Alfredo Gaspar. Será que vai ser preciso, senador Espiridião Amin, o Supremo, de novo, ter que ser acionado, porque isso é uma vergonha para a gente? Ter que vir uma decisão do STF era necessária, porque essa casa simplesmente cruzou os braços, para mim, num conflito de interesses flagrante. Porque está chegando em gente poderosa. Será que vai ser preciso para abrir a CPMI, já falada aqui hoje, pelo senador veneziano Vital do Rego, pelo senador Espiridião Amin? Será que vai ser preciso acionar o STF para que seja aberta finalmente a CPMI ou CPI, o presidente Davi Alcolumbre tem dois caminhos, da maior fraude do sistema financeiro da história do Brasil? Senador Cajuru e senador Alessandro Vieira, lá atrás, em 2021, acionaram o STF e o STF mandou abrir a CPI da Covid da pandemia. Faz parte do jogo. Mas e agora? Vai ter que acontecer isso de novo? Senadores e deputados já se reuniram e já acionaram o STF. Eu estou acionando essa semana, pela CPI que eu dei entrada, que dos 81 senadores, todos vocês assinaram aqui, que estão presentes, dos 81 senadores, 51 assinaram o meu pedido, o meu requerimento para abrir a CPMI do Master, para a gente passar limpo o que nós estamos fazendo lá na CPMI do INSS, que já tem 14 prisões a partir do seu início. Então o Brasil está passando por um movimento de justiça para todos, de ética, e não podemos parar. Temos que estar inspirados nesses ideais, porque só assim o Brasil vai sair das garras da corrupção e da impunidade que voltou com toda a força nesse governo Lula. Eu também quero fazer coro aqui, senador Espiridião Amin, o senhor entrou há mais de 6 meses, pelo menos, com a CPI da Vaza Toga, que revelou a podridão de um tribunal secreto no Brasil que persegue quem pensa completamente. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Por que a gente não acaba essa agonia agora?
faz essa CPI do senador Espiridião Amin, que reúne um número suficiente de assinaturas, senador Wilder, para que a verdade venha à tona. Então está tudo engavetado. É pedido de impeachment de ministro, é CPI, é CPMI. Essa casa não se move. Não se move. Foi preciso um ministro do STF, cumpridor dos seus deveres, para fazer acontecer a prorrogação ontem, que foi uma vitória, comemorada pelo Brasil inteiro. Mas hoje, eu trago aqui a notícia. É aquela coisa, a alegria foi boa ontem, mas hoje já tem aqui. Alcolumbre considerou prorrogação da CPMI do INSS por André Mendonça como uma interferência grave de um poder no outro e irá responder que cabe a ele essa decisão. Olha, senhor presidente, interferência é o que a gente vê, o Supremo legislando sobre droga, legislando sobre aborto, querendo legislar sobre tudo o que é feito aqui. Mas o que não é feito, o Supremo cumprindo a Constituição, como foi no caso da iniciativa do senador Cajuru e senador Alessandro Vieira, 2021, e como vai ser nessas outras. Eu espero que o Supremo não volte atrás, presidente. Se você me der mais um minuto, eu me comprometo em terminar. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar no pleno na próxima quinta-feira, depois de amanhã, não dê esse presente de grego para os brasileiros a partir de uma vitória constitucional, que foi a prorrogação dessa CPMI, que está chegando em gente poderosa, está chegando em político, está chegando em filho de presidente, está chegando em banqueiro pela primeira vez. Não vão conseguir. O bem vai prevalecer e nós estaremos sempre nesse espírito de que a justiça volte a ser para todos nesse Brasil. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos continuar aqui, fazendo o nosso trabalho, mesmo quando possa parecer intransponível em alguns momentos, mas sabendo que a população brasileira está cada vez mais desperta para a política. Fico feliz em ver jovens aqui, que o presidente vai anunciar a visita de vocês, e essa casa é de vocês, essa casa é de todos os brasileiros. E papai, feliz aniversário, que Deus te dê muita saúde, paz, harmonia, felicidades e realizações. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, senador Cajuru. Senador Cajuru, eu vou só fazer uma referência aqui, Evidente, rapidinho, presidente. e já lhe passo a palavra. Claro. Eu registro a presença nas galerias do Senado dos alunos do ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso. E você também deixe o seu joinha, que assim, deixando o seu like, você ajuda o nosso canal a crescer e esse conteúdo a ser distribuído para mais pessoas. É isso mesmo, a CNN acabou de trazer que está na mira da delação do Vorcaro as relações do ministro Moraes com o Banco Central, especialmente com o Galípolo. Nós ouvimos dizer, lembra, depois o Moraes desmentiu, mas nós tínhamos a informação de que o ministro tinha se encontrado com o Galípolo por não sei quantas vezes, 6 ou 7 vezes foram esses encontros, e isso, disse o Galípolo, que ficou registrado, que ele tinha todas essas reuniões documentadas. Isso não apareceu porque ele disse que eram informações sigilosas e não revelou para a imprensa o conteúdo dessas reuniões, mas na delação do Vorcaro isso deve aparecer. Já há notícias de que esse é um dos itens que o Vorcaro vai abordar, e se o Vorcaro disser qual foi o conteúdo da reunião do Moraes com o Galípolo, nós vamos descobrir, afinal de contas, o que estava fazendo Moraes nessa história do Banco Master. E aí o Galípolo não vai mais ter como colocar essas informações sob sigilo, porque o Vorcaro terá delatado o conteúdo dessas reuniões, que certamente deve ter sido passado também ao Vorcaro por um desses personagens, provavelmente o próprio ministro Moraes. Vamos descobrir se o Moraes estava ali advogando em favor do Vorcaro, advogando em favor do Master e advogando em favor do contrato de 129
129 milhões da esposa dele. E se estava divulgando, por quanto que isso estava acontecendo? Todas essas informações vão constar na delação do Vorcaro, nós já temos esse adiantamento dado aqui pela CNN. Também está na mira da Polícia Federal o tal do contrato de 129 milhões da esposa do Moraes. Eles vão querer saber quais foram esses tais 36 pareceres que o escritório supostamente fez para o Master, qual foi o conteúdo desses 36 pareceres e também dessas 79 reuniões semipresenciais que a nota do escritório da esposa do Moraes anunciou que foram feitas. Bom, onde que estava? Qual o detalhamento dessas reuniões? Com bater dados, a Polícia Federal já está de olho nisso. Portanto, meus caros, seja pela delação do Vorcaro, seja pelas investigações da Polícia Federal, estão cercando as relações do Moraes com o Banco Master e também as relações da esposa do Moraes com esse contrato de 129 milhões que não faz o menor sentido, é totalmente fora do padrão de mercado, como todos nós sabemos. Em algum momento, se tudo isso se confirmar, se realmente o ministro Moraes buscou favorecer o Master, e isso em razão do contrato que a esposa dele tinha, nós podemos em algum momento ter o ministro acusado, seja de corrupção passiva, seja de advocacia administrativa. É muito grave, muito grave mesmo, e o cerco está se fechando. O que impede isso ir adiante, ou o que impede isso ir em maior velocidade, é a PGR, que infelizmente está nesse circuito e tem de estar. Não tem como excluir a PGR para que haja legitimidade nessas investigações, nesse processo de delação. E o Gonê, a gente sabe, é parceiro de uísque, né, dessa turma toda, inclusive do Vorcaro, lá em 2024, em Londres, como todos nós ficamos sabendo, lamentavelmente, que ele participou de um convescote de uísque junto com o Vorcaro, junto com o Moraes, junto com a turma toda. Muito bem, outra coisa, claro, que vai impedir que isso siga de forma célere é a política feita dentro do próprio STF. Eles vão resistir ao máximo a que os ministros do STF sejam formalmente acusados, investigados e julgados. Isso porque os ministros do STF sabem que se julgarem se investigarem isso abre a porteira para investigar outros, mas por outras razões até mesmo, que hoje nem estão no tabuleiro, que nem estão hoje na mesa. Portanto, abrir o precedente de investigar ministro é abrir o precedente de investigar todo e qualquer ministro. E isso nenhum deles quer. É um clube que se fecha bem e politicamente vai haver uma imensa resistência, claro, à delação do Vorcaro e às investigações da Polícia Federal. Mas caminhamos. Um passo de cada vez, caminhamos. Vamos aguardar o que vai acontecer com a delação do Vorcaro e com essa... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Pessoal, Ratinho Júnior desiste da presidência e anuncia a conclusão do mandato no Paraná. Governador era o pré-candidato do PSD com melhor desempenho nas pesquisas. Saída do páreo abre disputa entre Eduardo Leite e Ronaldo Caiado pelo posto de cabeça de chapa da legenda. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, anunciou nesta segunda-feira que desistiu da pré-candidatura à presidência da República e concluirá o mandato no estado até dezembro deste ano. A decisão foi tomada na noite de domingo, após conversas com a família e comunicada ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda. Em comunicado divulgado pela assessoria, o governador diz estar comprometido com o mandato. O anúncio surpreendeu aliados. Hora antes, deputados estaduais da base almoçaram com Ratinho Júnior no Palácio Iguaçu para se despedir e em clima de euforia na expectativa do lançamento da pré-candidatura presidencial previsto para quarta-feira. A retirada de Ratinho do páreo tem feito que recai diretamente nas possibilidades, eleitorais do governador fora do Paraná. Para concorrer a qualquer outro cargo nas eleições de outubro, Ratinho precisaria renunciar ao governo até 4 de abril, quando faltariam 6 meses para o pleito. Sem renunciar, ele sequer poderá disputar uma vaga no Senado Eleitoral. O comunicado confirma que também descarta essa hipótese. Ao encerrar o mandato, em dezembro, Ratinho Júnior pretende retornar ao setor privado e assumir a presidência do grupo de comunicações fundado por seu pai,
o apresentador Carlos Massa Ratinho. Nos bastidores, o próprio apresentador já teria se posicionado contra o plano presidencial do filho e o aconselhado a concentrar forças na sucessão do grupo político no Palácio Iguaçu. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de clicar no botãozinho de hypar o conteúdo, de deixar o seu like, que é muito importante. Valeu!